está por aqui na sala de imprensa jornalista André Kodiak, do Estadão Statelli, o técnico Vinícius Eutrópio, para iniciar a avaliação dessa derrota pelo placar de 2-1 diante do Sport. Talvez o Figueirense tenha produzido o suficiente para pelo menos um empate, Vinícius, mas quais os fatores que levaram a essa derrota? Boa noite a todos. Um abraço na nossa torcida, quero agradecer o apoio, ter vindo aí, né? Isso é importante num jogo como esse, importante. A gente já sabia que nós íamos jogar contra um time forte, com um elenco forte e talvez o segundo maior investimento da Série B. E que nós não podíamos falhar, né? E infelizmente nós falhamos nesse sentido realmente. É duro falar em números nesse momento, mas foi o melhor número de passes que nós demos até hoje, nível de acertos e número de passes semelhante aí ao Santos, que está nessa Série A aí destacando, com acertos, né? Porém, nós pecamos em lances isolados dos 2 gols dele. E você sair atrás contra uma equipe como o Sport, com uma qualidade, ela joga mais responsabilidade para a gente naquele momento. Então o time começou muito bem, com bola na trave, finalizações, marcando pressão, muito bom, e a partir do gol houve uma desestabilidade grande na nossa equipe, mas ainda terminamos o primeiro tempo relativamente bem. No segundo tempo voltamos também melhor, mas um segundo gol deixou a equipe do Sport um pouco mais à vontade, sem ter pressão, né? Porque 2-0 já dá uma comodidade maior. Tentamos, como eu disse, tentamos. O que tinha para ser feito em termos de hoje de ataque, em termos de modificação, eu tentei, né? Hoje tínhamos o Andrigo ali, o Lucas Mateus e com a perda do Zé, né, nos queimou uma substituição, e o time foi valente até o final. Foi valente até o final, não é fácil jogar contra o Sport. Jogamos, eu acredito também que o resultado foi injusto pelo que nós produzimos e pela atitude do time até o final. Eu troco o que dizer das alterações, das modificações que foram feitas durante a partida, uma avaliação nesse sentido, e também uma resposta até do torcedor cantando o time sem vergonha durante o confronto e o resultado de 2-1. A primeira alteração normal, né? Porque estava no início do primeiro tempo ainda, com o Zé pelo Patrick. O hábito, nós ficamos com o Betinho pendurado já com 5 minutos, achei muito rigoroso o cartão amarelo pro Betinho ali. Ficamos já pendurado desde o início, e isso o Betinho teve que tirar o corpo fora de algumas jogadas. Então, pecou um pouco assim, a gente ficou meio com um perigo ali de um segundo amarelo, e aí eu trouxe o Andrigo para preencher mais o meio, para dar mais volume de jogo, e como o Sport estava marcando muito baixo só na entrada da sua área, trouxe o Tony para armar ali. Então era uma substituição que a gente tirou um jogador com amarelo, né, e colocou um outro que tem um poder de finalização, que foi o Andrigo, e acabou até sendo premiado ali, mostrando realmente que tem uma boa finalização. E também o Mamute saiu por lesão, saiu já que não estava aguentando, deu tudo, né? Então foi também uma troca ali pelo Matheus Lucas. A torcida, eu acho que ela vai ter que ter muita paciência. Eu disse antes da transmissão, o Figueirense, não vou pôr culpados, todos nós somos culpados. O Figueirense ele se colocou numa posição muito difícil e arriscado na história do Figueirense, na história, né? E a partir desse momento as pessoas têm que abraçar o time. Poxa, eu convivo com essa torcida há anos, só como jogador foram 3 anos. Mas as outras 2 passagens minhas aqui, eles estão totalmente no direito deles. Mas eu peço encarecidamente, é difícil. Nós enfrentamos um grande time, nosso time foi valente, pessoal, foi valente, não é da boca para fora não. E nós temos que cobrar, eu cobro, vou ser cobrado, todo mundo é cobrado, mas nós precisamos apoiar mais. O Figueirense hoje, ele perdeu jogadores importantes, nós perdemos 3 laterais, nós perdemos o goleiro, que era o principal jogador naquele momento do time, o Denis. Nós tentamos contratar jogadores, os jogadores não conseguiram. 2 jogadores que nós tentamos contratar, por exemplo, está no Sport, né? Um terceiro nós tentamos contratar, está numa Série A. Então a gente tem que conviver com a nossa realidade. O nosso time não é ruim, mas nós não temos o melhor plantel, mas nós temos com certeza um dos times mais valentes. E isso a gente tem que bater nessa tecla, né? Vim num momento difícil, sabia do momento difícil, quero até falar justamente isso. O meu trabalho já foi provado e colocado à prova várias vezes, e graças a Deus dentro desse clube eu sou vitorioso e vencedor.
né? E vou ser mais uma vez, mas eu preciso ter trabalho. Ter trabalho, por isso que eu confio nisso, que nós estamos num momento de todos abraçar, todos ajudar, porque nós fomos colocados numa posição muito perigosa na história do Figueirense, e é isso que a gente tem que lutar até o final do campeonato, para sair dessa condição. Ainda em cima dessa questão de protestos, né? O torcedor até pouco tempo foi no aeroporto, incentivou os jogadores por aquela decisão do WO, veio aqui nos cafés, recebeu. E hoje os jogadores eles se encontram sem amparo das duas partes, né? A presidência que não dá uma resposta fora de campo por tudo que vem acontecendo, e se espera algum tempo, né? Os próprios jogadores falam isso. E pelo lado da torcida que estava apoiando, agora hoje se demonstrou bastante insatisfeito. Tirar forças da onde, você acredita que isso tem atrapalhado também? Assim, ó, a torcida do Figueira ela já estava dando uma demonstração muito grande de carinho, porque normalmente quando você perde uma partida, hoje no Brasil, o time termina um jogo e ele é vaiado, independente de qualquer coisa, né? E a torcida não, sempre estava nos apoiando. O que eu peço, eu acho que talvez eu tenha, e eu tenho certeza que pela história e por tudo que eu já demonstrei como jogador e como treinador, é justamente que a torcida pense de outra maneira agora. Ela pense de outra maneira. Nós estamos num momento que nós precisamos de apoio. Nós precisamos da força dessa torcida agora. O momento é outro. Não é uma situação normal. Não é um time que não passou por nada, que não teve problemas e que foi perdendo performance. Não é isso. Foi uma coisa muito forte que aconteceu, né? E eu tenho certeza que a torcida também ficou assustada. E nós precisamos dessa força. Volto a dizer, o resultado não era para derrota e o time foi muito, muito forte hoje, mentalmente, né? Está perdendo de 2-0, buscou até o final, os jogadores que eu substituí deram tudo, o Matheus Lucas, o próprio Andrigo, né? O Wellington entrou, ele está se desdobrando naquela posição, para mim foi bem, está se desdobrando, então são coisas também que a gente tem que tirar positivo. O nosso elenco ele é reduzido, o nosso elenco ele está enxuto. Hoje nós perdemos o Matheus Lucas por questões particulares, perdemos o Rafael Marques, né? Também, então, quer dizer, a gente tem que tirar força sim. Tenho certeza que a gente vai buscar e vai se manter, e vai buscar os pontos dentro, fora, sim. E eu tenho certeza também que a torcida ela vai entender o momento. Quando a torcida entender o momento, ela vai voltar a nos apoiar, ela vai abraçar o time como sempre abraçou. Vinícius, vou insistir na questão da mudança. Tu tiras um volante que tem um cartão amarelo, coloca um meia que faz o gol do Figueirense no jogo. Até aí é tudo perfeito. Mas foi uma troca que fez tu seres hostilizado por alguns torcedores, porque o Betinho estava finalizando muito naquele momento. Tu concordas que talvez fosse o caso de deixar o Betinho? Assim, foi uma coincidência. Eu vou te dizer por quê. Eu uso uma estratégia. O jogador que tem amarelo, por exemplo, que está marcando atrás nos escanteios, atrás fica Betinho e Vitor Guilherme. Quando ele tem um amarelo, por segurança minha e experiência, o que eu faço? Eu não vou deixar o jogador atrás, ele pode tomar o segundo amarelo. Então eu empurro aquele jogador para a área que seja e volto um outro jogador. Então, por exemplo, o Betinho, por ter o segundo amarelo, ele ficou ali no escanteio. Então ele finalizou num escanteio, né? Então foi uma coincidência no sentido e, assim, eu não preciso me defender, obviamente, ele tinha errado alguns passes, né, inclusive do contra-ataque e tudo, que sofreu o segundo gol. Então, claro, ele finalizou ali na hora, já houve a troca e a torcida vê aquele momento só, né, mas por segurança, por dar volume, por ter que matar a jogada, por alguma coisa assim, por segurança, volto a dizer, eu acho que a troca foi interessante, sim. O Tony deu a dinâmica que o Betinho poderia ter dado, porque, volto a dizer, o esporte estava baixo demais, a marcação, e tinha espaço para trabalhar ali, né, e a gente ganhou com a entrada do Andrigo. Vinícius, você falou de um pacto antes da partida começar, né? Eu queria saber que pacto foi esse e como saindo da vice-lanterna do campeonato, né? Claro que a torcida vem, percebeu algumas reações negativas, né? Enfim, vidros quebrados, mas como sair dessa vice-lanterna e que pacto foi esse? A gente tem que sair da vice-lanterna da forma que a gente está fazendo. Todo dia aqui é uma luta no Figueirense, todo dia um apoiando o outro, todo dia buscando forças, todo dia, volto a dizer, os trabalhos são fortes, são firmes, um dando confiança para o outro e buscando trabalho de alto nível. Né? Volto a dizer, a nossa equipe não é melhor, mas também não é pior. Ela tem demonstrado números muito bons, surpreendentes, principalmente com o posse de bola e finalização. E a gente tem que ter tranquilidade nesse momento.
e buscar apoio de todos os setores. Todos os setores. Existem sempre os adversários, existem sempre as pessoas que querem o mal de cada clube, que é a rivalidade do esporte, a rivalidade profissional, mas nós, nesse momento, no Figueirense, quem gosta do Figueirense, inclusive quem gosta do próprio Santa Catarina, que está aqui, ele tem que ter essa inteligência e nos apoiar. Volto a dizer, o clube não está passando por um momento tão fácil assim de andar e caminhar talvez com as próprias pernas no sentido de ajuda. Então nós, entre nós, no dia a dia, a gente se ajuda muito, a gente mantém um ciclo forte de união. O pacto que foi feito, na verdade, é um pacto de, porra, vamos sair, nós assumimos essa responsabilidade e a gente tem que assumir e tem que buscar os resultados dentro do que pode ser possível e impossível nesse momento. Você está 8 partidas já no Figueirense desde o retorno. Eu queria que falasse um pouco sobre a sua continuidade na equipe e o que tem que ser feito dentro de campo, o que precisa dar certo para que o Figueirense consiga vencer e sair da zona de rebaixamento. As 8 partidas são resumidas a 40 dias de foco zero. Não dá para falar, é o que eu te falei. Eu, graças a Deus, dentro do Figueirense e na história do Figueirense, eu não preciso provar nada. Isso não é uma arrogância, isso é constatação. Como ex-jogador e como técnico das duas vezes. Não foi fácil, das outras duas vezes, ter um acesso, ser campeão, depois voltar, colocar o time nos trilhos na Série A, é com muito trabalho. A palavra é trabalho. Se você não tem trabalho, você não pode ser cobrado. O meu trabalho até agora aqui foi gerenciar outras coisas. Então, volto a dizer, cada um tem que assumir sua parcela de culpa. Eu sei a minha responsabilidade. Jamais vou virar as costas para o Figueirense, mas não vou mesmo. Não vou. Mas cada um tem que saber a sua responsabilidade. Assumo completamente qualquer tipo de responsabilidade, desde que ela me caiba. E a minha responsabilidade agora é conseguir tirar realmente, focar e unir todo mundo do Figueirense, não só os jogadores. Por isso eu peço encarecidamente, né, o apoio da torcida, de outras pessoas nesse momento. Nesse momento que a gente mostra quem é forte. Nesse momento a gente mostra o tamanho do clube. Tem clube que se divide. Tem clube que as pessoas torcem contra. E tem clube que se abraça e se mantém. A gente tem muito exemplo. Santa Cruz, Vasco, vários clubes grandes já passaram por momentos difíceis. E essa é a hora do Figueirense se abraçar. Então, você falou de 40 dias de trabalho sem foco, né? Mas o foco no que ficaram esses 40 dias? É o que todo mundo sabe, fora de campo. Você acredita que vai mudar nos próximos dias para que o trabalho possa reverter a situação? Tem que mudar, né? Tem que mudar, já mudou essa semana. Eu acredito que cada parte, ou várias partes, colocaram um pouco da sua vontade particular. E quem ficou prejudicado fomos todos nós. É a hora da gente tirar a vaidade, ou excluir vaidade, ou excluir qualquer coisa e voltar um foco para uma coisa só, que é chamado Figueirense Futebol Clube. Teve diálogo sobre isso? A gente está todo dia isso, por isso que eu digo e respondi, né, a pergunta, o foco voltou, mas não é tão simples. Se a gente só treinasse um time e ganhasse, a gente saberia que no início do campeonato nós seríamos campeões da Série B. Né? Nós temos adversários estruturados, alguns times se reforçaram muito. Hoje o Sport deu esse exemplo, contratou 3 jogadores de nível de Série A, né? Nós não conseguimos, nem por isso a gente vai ser menor que eles, pelo contrário, dentro de campo não foi assim. Né? Então é o foco, são 16 batalhas e a gente vai batalhar para que se faça o melhor possível, e nós vamos fazer. Vinícius, a próxima batalha é na quinta-feira, fora de casa, né? Um jogo contra o Brasil de Pelotas, que, pelo menos na minha visão, ganha importância, porque depois tem uma semana que você encara líder e vice-líder em um curto período de apenas 3 dias. Então dá uma olhada para esse jogo de quinta-feira, sem gatinho suspenso. Se você já sabe se Zé Antônio e Mamute podem ter condições, e o Felipe Matheus e o Rafael Marques também. O Rafael Marques, se não me engano, são 6 semanas, né? Uma lesão grau 2. O doutor seria o ideal para falar, mas praticamente fora. O Felipe Matheus deve voltar, né? Caso a esposa dele, acredito que esteja tudo bem, a gente torce para isso. O Mamute, acredito que não tenha sido muita coisa, ele deu o máximo, ele tinha pedido para sair, aí no final ainda tomou aquela pancada ali que agravou mais. A gente está fora com o Betinho, tem o Christian, tem o próprio Patrick, né, para entrar, e eu acho que o Zé Antônio, não sei se o doutor vai fazer aquele protocolo de segurança, porque teve uma convulsão.
e ficou realmente difícil. Mas isso tudo aí são coisas que acontecem na Série B, Série A. A gente tem que focar. O Brasil de Pelotas é um time, como a gente diz ali, que usa muito o fator casa, né? Um jogo à noite, vai ter pressão, e a gente tem que estar preparado para isso. Os próximos 5, 6 jogos são de adversários difíceis, né? Mas isso não quer dizer que a gente não vai lutar, e eu tenho certeza que a gente vai voltar e vai ter bons resultados. Para a sequência da Série B do Campeonato Brasileiro, o Figueirense busca contratações, reforços para quais posições específicas? Eu prefiro não falar quais as posições, né? Mas obviamente é uma básica que seria o lateral esquerdo, né? E vamos ver com essa lesão do Rafael o que a gente pode fazer, mas a gente está atento ao mercado, mas talvez é uma coisa difícil, que os nomes que a gente busca hoje está difícil da gente trazer, e a gente está, claro, procurando outras opções no mercado que já fica muito difícil. Alguns jogadores já jogaram 2 competições nacionais, que não pode vir. Jogadores de fora, que a gente já buscou, também o mercado internacional fechou. Para trazer, teria que repatriar jogadores brasileiros, e esses brasileiros, que seria a coisa mais fácil, eles têm que estar já fora, teoricamente desempregados, para que eles possam entrar, né, numa transferência internacional, e a gente está atento a tudo. Mas também a gente não vai trazer um jogador só por trazer, né? E se a gente não tiver condição de trazer aquilo que a gente pretende, não, porque nós não conseguimos sucesso em algumas contratações, como eu disse para vocês. Mas a gente está de olho no mercado e procurando aí reforçar, porque a reta final é importante para todos nós. Beleza, moçada. Obrigado a vocês. Na sua 8ª partida com a Figueirense nesta temporada de 2019, 2 empates e 6 derrotas.